Amém. É uma alegria muito grande estar aqui com os irmãos novamente. Tem muito tempo que não venho para a região de Águas Claras, mas sempre que a gente pode, a gente passa por aqui, por Brasília, porque aqui sempre foi a nossa região de serviço. E tem 4 anos que a gente mudou para outro continente para poder continuar servindo na comissão que o Senhor nos chamou. E essa comissão que o Senhor nos chama é uma comissão de entrega total, porque o que mais queremos, irmãos, é poder, naquele dia que o Senhor voltar, o Senhor poder dizer assim: bem-aventurado aquele servo que quando o seu Senhor vier, o achar fazendo assim. Fazendo o quê? Alimentando os seus conservos a seu tempo. Então nós temos um chamamento, todos nós temos um chamamento. E Deus quer exatamente que nós todos estejamos claros da comissão que o Senhor nos entregou. Eu queria ler com os irmãos um versículo que marcou bastante a mim nesses últimos meses, especialmente depois da conferência de jovens, Josué capítulo 13. Queria que todos abrissem a Bíblia. Versículo 1. Amém? Vamos ler todos juntos? Era e disse-lhe o Senhor: já estás velho, entrado em dias, e ainda muitíssima terra ficou para se possuir. Vamos ler de novo? Mais forte. Amém. Esse versículo me marcou bastante, porque à medida que a gente vai vivendo a vida da igreja, a gente que tem já anos, eu queria perguntar, quantos de vocês aqui já levanta a mão, que já está nos caminhos do Senhor há mais de 20 anos? Levante a mão. Puxa, uma boa parte. Tá, então agora vou perguntar ao contrário. Quem está há menos de 20 anos, levante a mão. Menos de 20 anos. Tem alguém que não levantou a mão aí. Deixa eu perguntar, quem está há mais de 20 anos no caminho do Senhor, levante a mão. Ótimo. Agora, quem está há menos de 20 anos, levante a mão. Tá bom. Às vezes a gente vai vivendo a vida da igreja, vamos vivendo nossa vida cristã, e eu creio que todos nós no começo, naquele primeiro momento da nossa vida com o Senhor, da nossa salvação, a gente tinha todo o gás para poder servir, poder avançar, poder pregar evangelho, visitar, varava a noite, não tinha medo. Tudo bem, a idade também ajuda, né? Quem tem aqui mais de 50 anos, levante a mão, de idade. Não tem medo de levantar a mão não, tá bom. Certo? Quem tem entre 30 e 50, levante a mão. Quem tem entre 20 e 30? Tá. Quem tem menos de 20? São poucos. Muito bem. Eu lembro, irmãos, que hoje tenho 55 anos de idade. E às vezes alguns irmãos me perguntam assim: mas, irmão, como é que você consegue ter tanta energia ainda para fazer tanta coisa? A energia que a gente tem para servir ao Senhor é decorrente de uma visão. Se a gente não tem visão,
nós perdemos o pique, nós perdemos a motivação. Josué foi um servo de Deus, preparado aos pés de Moisés. Josué não foi uma pessoa que veio do nada. Ele foi um jovem trabalhado por Moisés, foi submisso a Moisés, aprendeu com Moisés, passou por muitas situações, e Deus foi preparando esse jovem. Foi preparando esse jovem. Vamos colocar assim: ele foi vivendo a vida da igreja dentro da capacidade em que Deus lhe havia dado como um servidor de Moisés. Existe um versículo na Bíblia que diz que tinha que haver uma guerra entre o povo de Israel e Amaleque. Vocês conhecem essa história? Ou não? Vamos ali abrir lá em Josué, Êxodo capítulo 17. Versículo 8. Nós temos que lembrar, irmãos, que nós estamos numa jornada. A jornada que foi da terra do Egito até entrar onde? Qual que é o nosso destino final? A boa terra. A terra de Canaã. E durante esse período, o povo de Israel passou por um deserto. E nesse deserto houve batalhas. A vida inteira do povo de Israel foi uma vida de guerra. A nossa vida cristã inteira é uma vida de guerra. Amém? A vida de guerra em todos os sentidos. Nós estamos batalhando todos os dias. Nós não chegamos na boa terra ainda. Nós estamos conquistando ainda a boa terra. Ora nós vivemos no deserto, ora nós vivemos na boa terra, porque as coisas não são assim tão pontuais. Estamos no deserto, não estamos na boa terra. Hoje as coisas elas como que caminham simultaneamente. O deserto representa a nossa alma, a boa terra representa o nosso espírito, representa Cristo. E todo dia eu e você temos que estar lutando para conquistar mais da porção de Cristo, que é a nossa boa terra. Concorda ou não? Agora, quem não quer que você conquiste a boa terra? O inimigo. E o inimigo aqui representado claramente por um povo chamado Amaleque. Quem lembra dessas mensagens de Amaleque? Levante a mão. Amaleque representa claramente a carne. E a carne é uma luta que nós temos diariamente contra ela. Gálatas, capítulo 5, versículo 16 até 25, fala exatamente que a nossa guerra é o espírito contra a carne e a carne contra o espírito. É diária essa guerra. Agora veja bem, aqui em Êxodo 17, versículo 8: então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Com isso ordenou Moisés a Josué, versículo 9: escolhe-nos homens e saia a peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cimo do outeiro, e o bordão de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera, e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Hur subiram ao cimo do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Está aí no texto aí? Vamos ler juntos? Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Quando, porém, tá bom, 12. Ora, as mãos
Vamos ler juntos, bem forte. Ora, treze. 14. Quinze. 16. E disse: porquanto o Senhor jurou, haverá guerra contra Amaleque. Tá bom, então, nós somos uma geração ou não somos? Há guerra ou não há? Então vocês nunca se esqueçam que nós estamos em constante guerra. Se nós não estamos conscientes que estamos numa guerra, a gente é derrotado. É por isso que muitos são derrotados na caminhada cristã, porque não estão devidamente conscientes que estão numa guerra. Nossa guerra só vai terminar na volta do Senhor. A nossa guerra, ela é dividida em várias etapas. Nossa guerra quando solteiro, nossa guerra quando casado, nossa guerra quando casado e com filhos, nossa guerra quando nossos filhos vão embora, fica marido e mulher. Depois nossa guerra com os netos. Não é guerra com os netos, é guerra junto com os netos, certo? A guerra na terceira idade. Ou seja, sempre haverá guerra de geração em geração. E que guerra é essa? É guerra contra Amaleque, é guerra contra as nações, porque fala-se isso na questão da boa terra. Quando Josué entrou na boa terra, a boa terra não era uma terra livre de nações. Havia muitas nações ali naquela boa terra, na terra de Canaã. E não foi dado de graça para o povo de Israel. Embora Deus prometeu, a terra é de vocês, mas vocês vão conquistá-la. Irmãos, nós louvamos ao Senhor, porque estamos na vida da igreja? Estamos aprendendo a fazer a guerra. Contra quem? Contra Amaleque e contra todas as nações. Que nações são essas? Nossa vida da alma, nossos pensamentos, nossos achismos, nossa religião. Tudo aquilo que é contra Deus é nação. Tudo aquilo que é contra a vontade do Senhor é nação. É uma nação, é um povo que está querendo impedir você e eu de tomar posse de Cristo no nosso dia a dia, até que o Senhor possa totalmente nos permear e dizer assim: eu sou totalmente dele. Quantos de nós tem certeza de que o Senhor é totalmente nosso? Por um lado, o Senhor sim é totalmente nosso, isso é verdade. Mas quanto de nós de fato pode dizer que nossa vida é uma vida onde nós temos já obtido e conquistado totalmente o Senhor? Eu creio que todos nós estamos cientes de que nós estamos num processo. Concorda ou não? Por que muitos fracassam? Por que nós fracassamos às vezes no nosso casamento? Por que nós fracassamos às vezes na nossa vida conjugal? Por que nós fracassamos às vezes no nosso serviço da igreja? Por que muitas vezes nós fracassamos na nossa vida estudantil? Porque a gente esquece que a gente está numa guerra. Para eu estar numa guerra, quando eu percebo que estou numa guerra, eu sempre andarei cingido. Concorda ou não? Quem que é policial aqui? Tá. Vocês, quando vão para o quartel, vocês vão de qualquer maneira? Vocês sempre estão de prontidão.
O que significa prontidão? Significa que a qualquer hora que precisar, eu estou pronto para lutar. Irmãos, se nós estamos numa guerra espiritual diária contra a nossa carne, contra a nossa vida da alma, contra tudo aquilo que é contra Deus, significa que eu e você precisamos estar constantemente em prontidão. Em outras palavras, lutar para conquistar a porção que o Senhor nos entregou. O Senhor, Ele já nos deu a boa terra, Ele já nos entregou a Ele mesmo como porção. Mas, por isso que o Senhor disse para, em Mateus, né, que Ele fala que o reino de Deus é tomado por esforço. Até mesmo algumas versões dizem assim: o reino de Deus é tomado por violência. Essa violência não é contra irmão, essa violência é contra Satanás. Pode ficar claro, irmãos, para Satanás você tem que ser violento. Não há negociação. Satanás é muito sutil. O inimigo é muito sutil em chegar com situações para tentar negociar com vocês. Existe um ditado que diz assim: com terrorista não se negocia. Amém? Satanás nunca é nosso amigo. O mundo nunca será nosso amigo. A carne nunca será nossa amiga. Podemos considerar todas essas categorias como que? Como terroristas espirituais. Então, com terrorista não se negocia. Significa que é morte mesmo. É Amaleque, é para destruir. Agora olha só, irmãos, Josué foi à guerra. Nós estamos indo à guerra. Mas Josué não foi à guerra sozinho. O Senhor falou para Moisés: Moisés, fala para Josué escolher pessoas. Moisés escolheu, Josué foi e escolheu pessoas. Foi Josué que escolheu as pessoas. Não foi Moisés que escolheu. Josué escolheu as pessoas e foi para a guerra. Mas Moisés falou para Josué: fique tranquilo, você não está sozinho. Porque eu vou para o monte. E eu vou, Arão e Ur, iremos ao monte. E enquanto você está em guerra, nós estaremos em intercessão. O que isso quer dizer? Todo dia que você acorda, todo dia que você acorda pela manhã, você vai entrar em guerra. Você vai estar no seu dia a dia, que será uma guerra. O dia a dia nosso é ou não é uma guerra? Concorda ou não? Ou é tudo mil maravilhas? Você acorda no espírito e volta mais no espírito, é isso? Às vezes você acorda na carne e volta no inferno, né? Porque não invocou nem o nome do Senhor. Mas quando a gente invoca o nome do Senhor, lê o alimento diário, lê a palavra, desfruta do Senhor, não é mais fácil guerrear. Porque você está equipado com as armas da justiça. Agora, é muito mais fácil guerrear sabendo que existe uma multidão de pessoas orando por você. Ouvi falar que hoje, os irmãos falaram que hoje na igreja em Águas Claras, que se congrega normalmente não vem e vai, não consegue reunir todos os irmãos, mas em média a reunião 65, 70 irmãos, mas se reunir todos os irmãos de Águas Claras chega a 150. Essa é a vida da igreja que nós temos. Mas lembre-se, irmãos, que a vida da igreja tem uma grande diferença de vários grupos cristãos que a gente tem hábito de conhecer, assim, eu conheço vários grupos cristãos, estão vivendo na Europa hoje, tenho tido contato com muitos grupos cristãos, tenho tido comunhão com vários pastores, e a gente percebe, né, que eles estão muito abertos. Em Világio, com certeza na África também tinha muitos grupos cristãos de contato. Existe muita palavra, existe muito encorajamento, existe também até mesmo campanhas, mas existe uma coisa que, pelo menos, né, eu percebo no que eu convivo lá, existe falta de edificação entre eles, porque a coisa é muito no individualismo, no indivíduo, eu e Deus, eu tenho meus amigos, mas o perigo é que a vida da igreja, ela caia na mesma situação. Nós não podemos cair na mesma situação. Nós temos que compreender que aqui nós somos um só exército. Você se preocupa pelo irmão que está do seu lado?
Você se preocupa pelo irmão do seu grupo familiar? Então todos nós que vamos sair à guerra, para que nós possamos vencer a guerra todos os dias, em diferentes níveis, né? Daqui a pouco eu vou falar. Você precisa estar certo que você está ajudando a interceder por alguém ou por alguns. E saiba que esse alguém ou alguns que você intercede, ele vai conseguir vencer a batalha, porque você está de mãos levantadas. E saiba que você vai conseguir vencer também a batalha, porque tem alguns intercedendo por você. Eu, pelo menos, eu louvo ao Senhor, que sempre quando vou a algum lugar, pelo menos uma coisa eu sei, a minha família intercede por mim. Minha mãe intercede por mim. Tem irmãos que intercedem por mim. E quantas vezes eu sinto que, não sei de onde que ganhei forças para poder vencer situações, e depois sabendo que, graças ao Senhor, não é porque eu fui capaz, é porque houve Moisés, Arãos e Urs, que estavam com suas mãos levantadas, intercedendo por nós. Então fala para o seu vizinho: eu preciso da sua intercessão. Fala para o seu cônjuge: eu preciso da sua intercessão. Então, Josué foi à guerra, e aqui diz o versículo 11: quando Moisés levantava a mão, Josué prevalecia. Mas ninguém é de ferro, nem Moisés era. Ele não conseguia ficar com as mãos levantadas todo o tempo. Ele era meio, eu acho que ele era meio gordo, porque disse que suas mãos eram pesadas, não sei, tá? Ele era forte, né? Provavelmente. Aí levantava as mãos, não tinha como, e baixava as mãos. E toda vez que baixava a mão, inconscientemente, contra a vontade dele, o que acontecia? Josué levava o paulado do Amaleque. Mas graças ao Senhor, que Moisés, ele nunca serviu sozinho. Ele tinha seus companheiros. O quê? Arão e Ur, venham até mim. Colocaram uma pedra e sentou na pedra, e 2 ajudaram a levantar as mãos. Irmãos, nós precisamos também de irmãos que nos ajudem a levantar as mãos. Quando você não consegue mais orar, fala: irmão, eu preciso que você me ajude a orar. Me ajuda a orar. Me ajuda a interceder. Me ajuda a interceder pelos irmãos. Você tem que interceder por você? Sim. Mas vou dizer uma coisa, irmãos: passe a interceder por outros, que o Senhor vai levantar outros para interceder por você. Essa foi a característica que vocês viram quando vocês todos já passaram, inclusive no alimento diário, quando nós tocamos Romanos de 12 a 16, especialmente o capítulo 14 e o capítulo 15. Vamos ler lá. Isso aqui eu fui muito impressionado. E nós não estamos aqui para apenas dar uma palavra de encorajamento e tudo, mas estamos aqui para levar todos a praticar a palavra, amém? Capítulo 15, versículo 1. Ora, nós que somos fortes devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. 2. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para edificação. Porque também Cristo não se agradou a si mesmo. Antes, como está escrito: as injúrias dos que o ultrajavam caíram sobre mim. Versículo... Muito bem, é isso mesmo. Então aqui no versículo, capítulo 15, versículo 1 a 2, fala aqui: cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação. A característica do apóstolo Paulo
era uma pessoa que não pensava em si mesmo. Ele pensava sempre nos outros. A vida da igreja tem que ter essa característica. Nós que vivemos a vida da igreja, que é a característica da família de Deus, é aprender a pensar nos outros. Amém? Você quando o que é sacrifício? O que é amar os irmãos? Que é também outro item aqui de Romanos capítulo 13, que a ninguém deveis a não ser o amor. O que é amor? Amor é sacrificar-se. Amor significa que você está se dando em favor dos outros. Se dê em favor dos outros, e o Senhor nos recompensará. Levante as suas mãos em oração pelos outros, e o Senhor vai levantar muitos outros para orar por você. Nós não podemos viver uma vida egoísta, uma vida individualista, uma vida isolada. Nossa vida, irmãos, é uma vida corporativa. Nós precisamos uns dos outros. Diga para o seu vizinho: eu preciso de você. Josué reconheceu que a vitória dele não era uma vitória individual. Ele reconheceu: eu venci Amaleque. Eu fui apenas a parte do corpo que estava no campo, porque na intercessão atrás teve quem levantou as mãos por mim. Quantos de nós às vezes pedimos para os irmãos: irmãos, orem pela minha saúde, irmãos, orem pela minha família, irmãos, orem pela minha viagem, ora pelo meu emprego, estou desempregado, ora por mim e tal. Aí os irmãos oram, tal, você arranja emprego, daqui a pouco você esquece que esse emprego que você ganhou foi fruto da oração dos irmãos, foi Deus quem te deu. E por causa do emprego, muitas vezes, nós paramos até mesmo de frequentar as reuniões. Concorda ou não? Às vezes você fala: puxa vida, eu queria tanto passar no vestibular. Aí você passa no vestibular. Tem que estudar, sem dúvida. Ninguém tira 10 se não estudar. Mas a gente fica tão ali, que a gente não separa o tempo que é devido ao Senhor. Se o Senhor quem nos deu, o Senhor também cuidará. Mas nosso coração tem que sempre ser agradecido ao Senhor, sabendo que tudo que o Senhor nos deu tem que redundar numa coisa, chama-se edificação. A vida da igreja tem essa característica. Nós que temos a visão do reino e da igreja como tudo, significa que tudo que eu faço, tudo que eu penso, tudo que eu falo, tem que redundar em edificação. Seja na casa, seja no serviço, seja no trabalho. Amém? Josué, então, foi uma pessoa que sempre entendeu: estou em guerra. E ele lutou durante o deserto. Quando entrou na boa terra, já não era Moisés que podia entrar. Deus pega e elege Josué como sucessor de Moisés, não porque Josué era capaz, não porque Josué ele era o tal, mas porque Josué aprendeu o princípio. Primeiro, ele aprendeu a obediência, ele aprendeu a submissão, ele aprendeu a reconhecer os caminhos de Deus, ele sabia quem era a fonte dele, ele sabia que tudo que ele obtinha não era pela força dele, mas pelo Senhor. Tanto é que quando ele entrou na boa terra, Josué capítulo 1, vamos ler aqui. Quando Josué foi escolhido, veja a atitude de Josué. Josué não falou assim: eita, era hora mesmo de eu ser escolhido, né? Moisés, eu tinha que ser eu mesmo. Eu que estava do lado de Moisés, então tinha que ser eu. Não, ele se sentiu totalmente inapto, incapaz. Irmãos, isto mostra claramente a atitude de uma pessoa que conhece os caminhos de Deus. A nossa força não é nossa, a nossa força vem do Senhor. Nunca nós vamos dizer assim: o que eu obtive foi pela força do meu braço. Você lembra desse versículo que está escrito isso? Deuteronômio, capítulo 8, se não me engano, fala assim: para que nem diga
eu obtive isso pela força do meu braço. Não, é o Senhor quem nos dá. Se eu estou vivo hoje, se eu estou hoje vivendo a vida da igreja, se eu tenho minha família ainda constituída, se eu tenho meu estudo, se eu estou indo bem, se eu estou trabalhando, Deus me dá emprego, é o Senhor quem nos dá. Amém? Então aqui em Josué capítulo 1, a gente vê a atitude de Josué, dizendo, o Senhor falando para Josué, versículo 5, ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Ser forte e corajoso, porque tu farás esse povo herdar a terra que sob o juramento prometi dar a seus pais. Então somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. Significa o seguinte: a nossa vitória e nosso sucesso está totalmente vinculado à nossa obediência à palavra de Deus. Não pense, irmãos, que eu e você vamos ser vitoriosos, vamos conseguir ter uma vida vitoriosa alheia da palavra de Deus. Valorizemos a palavra de Deus. Valorizemos a leitura da Bíblia. Tanta palavra rica o Senhor tem nos falado ultimamente pelo alimento diário. Verdade ou não? Os irmãos concordam? Eu não vou perguntar para vocês quem está lendo o alimento diário, mas quem não está, eu recomendo que faça. Porque se você não estiver, você está perdendo muito. Às vezes a gente não consegue vencer porque a gente não acredita e não acata a palavra profética. O Senhor tem falado isso às igrejas. Existe um versículo que diz em Apocalipse, né? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito tem falado, e bem-aventurado aqueles que tomam a palavra e põem em prática, aplicam a palavra. Então, irmãos, tanta riqueza o Senhor tem nos dado, é para que exatamente com ela, por obediência à palavra de Deus, nós conseguimos, como diz aqui, não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda do que você acaba de receber, para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. O que é sucesso? Diga amém. Pratique a palavra. Não desvie da palavra. Não desvie do que Deus tem te dado. Leitura bíblica. Nós acabamos de voltar de Taiwan, numa comunhão que tivemos lá, a convite dos irmãos. Uma coisa que a gente ganhou muito lá é que os irmãos prezam muito para que todo mundo tenha um viver normal de leitura da Bíblia, de leitura dos livros. Por quê? Irmãos, porque é isso que nos alimenta e nos dá visão. Como eu falei no começo, irmãos, o que motiva a gente a caminhar chama-se visão. Visão da palavra de Deus, do que está no coração de Deus. A gente conhece o que está no coração de Deus. Não tem como a gente se desviar. Se eu não leio a Bíblia, não leio os livros, não leio o alimento diário, não tenho comunhão, como que eu vou avançar dentro da linha que Deus quer? Eu não tenho a visão. Não tenho trilhos. Deus nos dá tudo isso hoje, irmãos. Nos dá de bandeja, nos dá gratuitamente. Mas nós temos que labutar na palavra. Nós temos que labutar nela. Quanto tempo, irmãos, eu e você gastamos na leitura do alimento diário? Eu não ia falar isso. O senhor está me tocando nesse ponto. Como que a gente lê o alimento diário? Quanto tempo você gasta para ler o alimento diário? Alguém pode responder? Como é que você lê o alimento diário?
Como é que você lê a Bíblia? Quantos capítulos da Bíblia você lê por dia? Eu vou dar um testemunho do que nós vivenciamos lá numa cidade perto de Barcelona. Quem vai para a conferência em Sumaré? Daqui? Tá. Vocês vão ganhar lá um jornal, que é a edição 2 do jornal Missões no Exterior. Nesse jornal vai ter um testemunho ali. Um testemunho que diz sobre um grupo cristão, batista. A irmã é peruana. Ela conheceu o Bucafé no Peru, passando por lá. E teve comunhão com os irmãos, voltou. Ela morava na Espanha, congrega numa igreja batista. Quando voltou, recebeu informações que havia irmãos na Espanha. Entrou em contato com os irmãos da Espanha. Os irmãos da Espanha foram lá visitá-la. E ela falou: puxa vida, eu ganhei um livro lá no Peru, chamado Alimento Diário. E eu apresentei esse livro para alguns irmãos aqui no nosso grupo, e os irmãos estão querendo. Tem como vocês virem nos ajudar a como desfrutar deste livro? Aí os irmãos foram. Um grupo familiar de 5 pessoas. E os irmãos ensinaram como trabalhar com o alimento diário. E começou. Aí começaram a ler. Um grupo de 5 pessoas. E aquela igreja batista estava, em decadência. Decadência espiritual, perda de motivação, perda de encargo. E esse grupo familiar, com o alimento diário, começou a se levantar. Começou a se fortalecer. O pastor, vendo a reação deles, chegou e perguntou: o que vocês estão lendo aí? Não, estou lendo um livro aqui que os irmãos... Não, eu quero conhecer esses irmãos. Chamou os irmãos, os irmãos apresentaram para ele, falou assim: eu também quero aplicar no meu grupo familiar. E aí de 5 passou para 10, 2 grupos familiares. E começaram a ler o alimento diário. Só que não é ler qualquer coisa. Um dia desse eu fui lá participar. Eu fiquei tão envergonhado, irmãos. Eu fiquei tão envergonhado com respeito à minha atitude para com o que nós temos aqui na nossa mão. Chegamos lá, numa sexta-feira. Eles leem o alimento diário durante a semana. E na sexta-feira é reunião ministerial deles, assim, né? Vamos falar assim. Daí, o pastor, eles sentam assim, exatamente em mesas assim, numa mesa comprida, na casa, né? Na casa dos irmãos. Então são 3 casas abertas, era uma, passou a ser 2, agora é 3, agora já está com 5 casas abertas. Agora tem 50 pessoas lendo o alimento diário. Mais de um ano já, um pouquinho. Mais de um ano e um pouquinho. E aí, como é que eles leem? Sentam na mesa, 6:30 da tarde, 7. Tem ali umas pizzas, umas coisinhas assim, vão comendo, bate o papo, tem comunhão, gastam uma meia hora. 8 horas começam. Né? Aí começam, oram, aí começam. Aí lê, aí entrega, como são 7 dias, né? Cada um deles já está definido quem vai falar o dia. Aí eles começam a discorrer. Leem um versículo e falam: irmãos, nesse ponto aqui, nessa segunda-feira, fala assim, 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 esses pontos aqui me tocou. Tá? Eu queria que você lesse comigo o parágrafo 2. Aí todo mundo lê o parágrafo 2. Vão lendo, vão discutindo, tendo comunhão. Quando acaba, aí todo mundo compartilha o que ganhou. Gasta mais ou menos uma meia hora, 45 minutos por dia do alimento diário. Reunião começa 8 horas, vai acabar meia-noite. Meia-noite. E assim, você vai ver o alimento diário, tudo riscado. Tudo riscado. Apontado, anotado. Quando eu participei daquela comunhão, eu falei: Senhor Jesus, eu estou deveras envergonhado e exposto, porque nem mesmo eu faço isso. Eu não leio o alimento diário na sapeca assim. Eu gasto meu tempo para ler o alimento diário, mas não com afinco que eles fazem. Sabe o que aconteceu? A igreja deles está crescendo em número. A igreja está alegre. Até marcaram um estudo, um grupo familiar de terceira idade, onde o irmão, ele digere, porque o pessoal não sabe ler direito,
ele digere e faz uma reunião de 1 hora e passa a palavra do alimento diário para essa terceira idade. E a terceira idade também está ressuscitando. Depois vocês vão ver o testemunho. E aí acontece, aí o que acontece? Daí os irmãos foram imprimir o alimento diário. Não estavam imprimindo uma gráfica, passando para outra, e o pastor indicou a gráfica. Olha, eu tenho um pastor aqui, que ele tem a gráfica, você pode imprimir lá. Ele imprime num bom preço. Aí o irmão entregou lá para ele, para poder distribuir para os irmãos da Espanha, né? Aí o pastor, dono da gráfica, imprimiu. Quando o irmão foi lá pegar os alimentos diários, falou: pastor, você quer um para você? A gente falou assim: eu já imprimi 2 para mim extra. E falou assim, eu quero que você visite a minha congregação, porque se esse livrinho está causando essa diferença lá, eu quero que aconteça também na minha congregação. Então, para mim, eu vejo assim, que a palavra do Senhor, ela, quando a gente dá valor, ela de fato nos faz bem-sucedidos. Amém? Muda a nossa vida, vai mudar a vida das pessoas. Nós temos que valorizar o que Deus nos deu. Temos que valorizar a palavra profética que o Senhor tem nos dado. E aqui a atitude de Josué foi uma atitude de humildade. Ele sabia que ele não podia, ele sabia que a carga era muito pesada, mas Deus falou para ele: não se preocupe, eu sou contigo. Eu sou contigo. E ele aprendeu a lição da oração. Ele aprendeu a confiar no Senhor. E aí, tudo bem, a gente vê que durante todo o período em que ele entrou na boa terra, só foi guerra. E guerra, e guerra, e guerra. E luta contra o rei. Luta contra o rei, né? E vários reis, e assim fala. Os reis que o Josué Josué venceu. Os reis que Moisés tinha vencido e os reis que Josué venceu. Certo? E foi ganhando, foi entrando, foi conquistando a boa terra. Daí quando chega no capítulo 13, José já estava avançado em idade, foi quando o Senhor falou para ele: olha, você conquistou bastante terra, mas tem muita terra ainda por conquistar. Por isso que eu perguntei para vocês, nós que estamos já há muito tempo na vida da igreja, nós acabamos de conquistar todas as terras que o Senhor nos entregou para conquistar? Na nossa vida pessoal? Será que eu já estou satisfeito com a porção de terra que Deus me deu? Entendeu o que quer dizer? Eu estou satisfeito com a minha vida da igreja? Eu estou satisfeito já com a minha vida cristã? Eu parei de lutar? Eu parei de ter uma atitude de guerra? Josué quis dizer o seguinte. Aí o que aconteceu? Versículo 2 em diante, até o versículo 13, mostra que o Senhor falou para ele: olha, eu vou dizer ainda o que tem ainda faltando para conquistar de terra. Esta é a terra ainda não conquistada, todas as regiões dos filisteus e toda Gesur, desde Sior. E o Senhor foi indicando para ele: ó Josué, falta isso, falta aquilo, falta aquilo, falta aquilo, falta isso, falta isso, falta isso. Como é que vamos aplicar isso na nossa vida? Nossa vida pessoal. Nós temos que chegar diante do Senhor e falar: Senhor, ilumina na minha vida ainda as porções de terras não conquistadas. Indica, mostra para mim, e eu vou precisar, né, me dispor novamente como um soldado e lutar para conquistar essa terra que não foi conquistada. Quanta parte do nosso coração ainda não foi conquistada? Quanta parte da nossa alma ainda não foi conquistada? Quantas atitudes às vezes que nós temos, certo? Que são atitudes que mostram claramente que as nações falam mais alto. Quantas vezes nós temos atitudes ou situações onde a gente percebe que Amaleque fala mais alto? Isso mostra que falta conquistar. E para conquistar, eu preciso dizer: eu estou em guerra. Eu preciso me levantar como soldado para guerrear essa guerra. Daí,
no capítulo, a partir do capítulo 13, 14, a gente começa a perceber aqui que Deus começa a entregar a porção de terra para as tribos. E a primeira porção de terra que é entregue é para Caleb. Por que Caleb? Porque Caleb foi colega de luta de Josué. E Caleb era um jovenzinho de 85 anos, né? Jovenzinho de 85 anos, disposto para guerrear, né? Eu não sei se ele estava ali de bengala, eu acho que não. Com certeza ele era um atleta. Porque quando ele pediu para conquistar a terra, e falou assim, escolhe a terra que você quer, ele falou assim, eu quero as montanhas. Correto? Me dá as montanhas. Eu quero a terra dos Enaquins. Capítulo 15, versículo 13. A Caleb, filho de Jefoné, porém, deu Josué uma parte no meio dos filhos de Judá, segundo lhe ordenara o Senhor, a saber, Kiriat Arba, que isso é Hebron. Este Arba era o pai de Anak. 14. Dali expulsou Caleb os 3 filhos de Anak. Eram gigantes. Anak eram gigantes. Ele não falou assim, sou velhinho, eu quero a parte da planície. Não, eu quero é comer aquele gigante ali. Eu quero acabar com aquele gigante ali. Irmãos, então é o seguinte, na vida da igreja, você não pode se sentir velho. Por isso eu digo, embora 55, eu me sinto ainda como um jovem de 20. E nós temos um exemplo que o Senhor nos deixou, até um tempo atrás, um velhinho de 98, que se sentia um jovenzinho ainda para lutar. E até no dia em que ele, um dia desse ele acordou e falou assim, como foi? Falou assim, não morri ainda não. Eu não morreu? Deus não queria que levá-lo, né? Ele falou, não morri ainda não. E por 3 vezes ele pensou em parar. E Deus falou para ele, enquanto você tem fôlego, você não vai parar. Deus falou isso com o irmão Doni. Isso toma para mim, enquanto eu tiver fôlego, eu vou lutar. Porque eu sei que tem muita terra para eu conquistar. E a terra não só é minha. Se eu conquistar a minha terra como Caleb conquistou a dele, você pensa que Caleb ficou tranquilo ali? Conquistei minha terra? Não, pode ter certeza. Que eu falei assim, bem, eu já conquistei a minha. Agora eu vou ajudar os outros a conquistar a deles. Sim, o que significa isso? Nós vamos lutar juntos para conquistar a terra de cada um. Você tem dificuldade? Chama ajuda para que ajude a conquistar a sua terra. Você tem que lutar, você tem que se dispor, mas alguém vai se dispor do seu lado para lutar com você. Capítulo 16, Efraim ganhou a porção dele. Capítulo 17, meia tribo de Manassés ganhou a porção dele. Aí no capítulo 18, ainda tinha tribos que não haviam recebido a terra. Olha só no capítulo 18, versículo 3, versículo 2. Versículo 1. Reuniu-se toda a congregação dos filhos de Israel em Siló, e ali armaram a tenda da congregação, e a terra estava sujeita diante deles. A terra estava sujeita diante deles. O que significa essa palavra? Estava sujeita diante deles. Estava já sob o domínio deles. O Senhor já havia entregue a terra para eles. Irmãos, vocês acreditam ou não que o Senhor já entregou a terra para nós? A terra está sujeita diante de nós. Concorda ou não? Declara isso. A terra está sujeita diante de mim. Fala para o seu vizinho, a terra está sujeita diante de nós. Versículo 2. Dentre os filhos de Israel ficaram 7 tribos que ainda não tinham repartido a sua herança. Versículo 3. Vamos ler juntos. Disse Josué aos filhos de Israel: até quando sereis remissos em passardes para possuir a terra que o Senhor Deus de vossos pais vos deu? Qual que é o sinônimo de remissos? Pode falar mais alto? Preguiçosos.
Sabe por que estavam preguiçosos? Já estamos na boa terra, já estamos aqui dentro, já estamos tranquilos aí, calma aí. Vocês estão, mas não é de vocês ainda. Embora seja sujeita, vocês não conquistaram. Em outras palavras, é fácil ficar na terra dos outros. Talvez estava ali comendo na terra do Caleb, né, lá de Manassés. Falou, não, eu tenho uma porção para você. Tenho uma herança para você. E você tem que ganhar a sua herança. Levanta, sai da preguiça. Não sejais remissos. Sede fervorosos de espírito. Certo? Para possuir a boa terra. O que significa possuir boa terra? Mais de Cristo. Certo? Ganhar mais de Cristo. Conquista mais a sua alma. A sua vida da alma. Vencer mais o Amaleque. E sabe o que é isso? Diminuir as brigas em casa. Diminuir cara feia de um para com o outro. Diminuir problemas de coordenação entre irmãos que servem. Parar de murmurar. Toda vez que você para de murmurar, você ganhou um pedaço da terra. Toda vez que você vai querer brigar, não briga, você conquistou um pedaço da terra. Toda vez que você quer falar uma coisa e você invoca o Senhor, você ganhou um pedaço da terra. Você vai conquistando a boa terra nas coisas práticas. Concorda ou não? Não sejais remissos. Aí olha só aqui que diz o versículo 4. De cada tribo escolhei 3 homens, para que eu os envie, eles disponham e corram a terra e façam dela um gráfico relativamente à herança das tribos e se tornem a mim. Em outras palavras, nós temos que pagar o preço para identificar onde não foi conquistado. Mas não vamos sozinhos não. Vamos chamar 3 homens. Graças ao Senhor, eu estou sabendo que entre vocês estão dando muito valor aos grupos familiares. Sim ou não? Valorizem os grupos familiares. Para quê? Para que nos grupos familiares vocês possam ajudar um ao outro a identificar a porção da terra que ainda um ou outro não conquistou. E aí, como que a gente vai praticar isso? Mediante ajuda espiritual, mediante o apacentamento, mediante a oração, mas logicamente que nós temos que ter abertura uns para com os outros. Às vezes nós temos uma dificuldade e não queremos nos abrir para os irmãos. Nós queremos lutar sozinho. E o Senhor mostra claramente que há momentos em que a gente precisa sair de 3 para poder identificar, para poder conquistar a terra. Amém? Depois disso, as heranças foram distribuídas, todas elas passaram a tomar posse da boa terra. E aí, aquela palavra de Josué, do Senhor para Josué, que ainda há muita terra a possuir, se concretiza. Por quê? Porque eles conseguiram vencer. Infelizmente não venceram todas as nações. Era para ter acabado com todos. Não acabaram. Deixaram uma tribo ali, uma naçãozinha ali. Falaram, não, vamos deixar esse povo aí que vão ser nossos escravos. Vão trabalhar, vão fazer trabalho forçado para a gente. Só que a ordem de Deus foi, acaba com tudo. Não acabaram. E passou a ser uma dor de cabeça na geração seguinte. Que todos eles passaram a ser inimigos de novo do povo. Então é uma lição a aprender, irmãos. Com terrorista não se negocia. Vamos acabar com tudo que tem que acabar. Vamos acabar com as nações. Vamos acabar com a nossa vida da alma. Vamos negá-la. Vamos terminar com a nossa carne. Amém? Irmãos, e para isso, nós temos que valorizar cada vez mais esse momento, esse exército juntos, que é a vida da igreja. Nós somos parte de tribos que trabalhamos juntos para conquistar essa boa terra que Deus nos entregou. E a boa terra que vai ser o reino por vir, ele é apenas o resultado concreto da realidade atual em que nós vivemos hoje. Eu não vou conseguir ganhar o reino
se hoje mesmo eu não luto por ele. Eu lutar pelo reino hoje me dará o reino vindouro. Eu lutar para que a porção de terra, que é exatamente o reino expandindo na minha vida, na vida da minha família, na vida da igreja onde estou, é exatamente o antegozo do reino por conquistar totalmente na vinda do Senhor, que é a manifestação do reino. Por isso que a vida da igreja é chamada de realidade do reino dos céus. A realidade do reino dos céus significa o reino dos céus, ele se estabelece à medida que eu e você conquistamos a terra que nos pertence. Não é dado gratuitamente. Por um lado, o Senhor morreu gratuitamente, mas a terra se conquista lutando. Os irmãos estão compreendendo isso? Agora é hora de descansar? Onde que qual é o ano, qual é o dia do descanso? Qual é o dia do descanso? O reino vindouro. Então, se o reino vindouro é o dia do descanso, então significa que hoje ainda é momento de guerra. Compreenderam? Como é importante nós termos essa percepção. Muitos jovens, ao longo dos anos, a gente vê isso na Europa, não importa onde, jovens, casais, sendo derrotados, porque baixaram a guarda, deixaram de guerrear. E a única maneira de guerrear é estando no Espírito. Correto ou não? A única maneira de guerrear é ter uma vida constante de invocar o nome do Senhor. A única maneira de guerrear e vencer é constantemente estar ligado à palavra do Senhor. Constantemente ligado à palavra profética. São as armas que nós temos. É a nossa armadura que nos protege, que nos guarda dos dardos inflamados do maligno. A vida da igreja para nós é uma proteção. Os irmãos são a nossa proteção. As reuniões são a nossa proteção. Irmãos, valorizem as reuniões, por favor. Quem que mora mais... Deixa eu perguntar aqui de maneira bem simples. Quem que mora mais longe aqui do local de reuniões? Levante a mão. Mais longe. Mais longe. Quantos quilômetros daqui? Quantos quilômetros daqui? Quanto? 13 quilômetros. 13 quilômetros, quanto tempo você gasta para chegar aqui? 20 minutos. De quê? De carro? De carro. Muito bem. Quantas reuniões tem aqui durante a semana? Aqui no local, 1, 2. E nas casas? E nas casas? Aqui são 3 reuniões. E nas casas? 6 horas da manhã, terça-feira. Muito bem. 6 horas da manhã de terça-feira. Muito bem, tá bom. Aí, quantos grupos familiares são? Quantas reuniões de grupo familiares por semana? 1. Reunião de grupo familiar é mais perto, não é? É mais perto? Todo mundo participa? Você sabe quantas reuniões eu tenho durante a semana lá em Suíça? Ou seja, que a gente pode reunir? 1. Nós só nos encontramos aos domingos, porque não tem como reunir outro dia. Os irmãos, as irmãs têm um problema de escala, trabalham, não tem como reunir. Mas nós procuramos nos cuidar mutuamente via tecnologia, né? WhatsApp, telefone, mas a gente só se encontra fisicamente uma vez por semana. E graças ao Senhor, que essa reunião, ela é a reunião toda inclusiva. É mutualidade, partilhão ministerial, e tudo. E em 1h30 a gente faz tudo. 1h30 a gente faz tudo. E tem lanche depois ainda.
Nós que estamos longe, estamos fora, a gente vê como que, eu quando morava aqui em Brasília, né? Tantas reuniões que a gente tinha, então era direto, era atividade, se sentia tão encorajado toda hora ali participando. Agora o Senhor está nos ensinando a valorizar, nem que seja uma reunião que nós temos apenas, a valorizar esse momento, e para nós tem sido assim, é o nosso momento de ouro, porque nós não temos condições de poder ter mais. Tem irmãos que conseguem reunir uma vez por mês apenas, porque moram a 60 quilômetros. Vocês têm tanta facilidade para estar perto uns dos outros. A gente até, né, eu digo assim, a gente inveja isso, de poder ter essa facilidade. E uma coisa que, às vezes, o irmão uma vez falou para nós assim, que à medida que a tecnologia, o conforto aumenta, nosso amor pelo Senhor se esfria. Quando a gente quem é da época que a Estância ainda ia para as conferências e ficava naqueles alojamentos maravilhosos de tijolo, como fala de aquele Brasília 1, Brasília 2, quem lembra? Quem é daquela época lá? Vocês desfrutavam daquela época? Desfrutavam? Hoje tem irmãos que falam assim, se não tiver cadeira de estofado, não vem para a reunião. E a filha do orelhão para ligar para casa? Vou falar para você, irmãos, bons tempos aqueles em que as dificuldades nos faziam amar mais o Senhor. E eu louvo a Deus, porque quando a gente vai para a África, a gente vê exatamente isso naqueles países que os irmãos, não importa a dificuldade, estão lá. E às vezes você pergunta assim, irmão, você mora onde? Eu moro a 15 quilômetros daqui. Você veio como? Eu vim a pé. Quanto tempo você gastou? Eu saí de casa 3 horas atrás. Participa da reunião, certo ou não? Na verdade, é testemunho disso. Bicicleta, a pé. Aí vai chegando, e carregando o menino nas costas. Um menino nas costas e outro no braço. E chegam lá, alegre, cantam, desfrutam. Às vezes a gente fica com dó, querendo dar coisa física para eles, mas a gente percebe que eles não precisam disso, porque eles estão alegres com o que têm, e com o que têm, eles amam o Senhor. Que o Senhor possa nos dar graça de que agora, com tanta coisa que o Senhor nos deu, tecnologia maravilhosa, celular, né? Local bom, daqui a pouquinho vocês vão ter um local mais confortável ali. Hoje são cadeiras de plástico ainda, né? Brasília agora acaba de comprar cadeira estofada, mais gostoso, né? Eu espero que essas cadeiras gostosas não façam os irmãos ficar tão gostoso que agora ninguém mais sabe para pregar o evangelho. Não é verdade, dízimo? Então, irmãos, lembre-se, nós estamos em guerra. Fale para o seu vizinho, nós estamos em guerra. Nós estamos cingidos. Nosso viver está cingido. Se não está, tem que passar a estar. Todo dia quando eu acordo, tem que acordar cingido. Quando eu vou dormir, tem que dormir cingido. Venho para a reunião, vou cingido. Vou para o trabalho, vou cingido. Por quê? Porque estou em guerra. Eu estou em batalha. E só vou descansar no dia em que o Senhor voltar. E aí o reino estará entregue para nós. Nós temos muita terra para conquistar, irmãos. Nós estamos às vezes satisfeitos com 60 irmãos, 100 irmãos e tudo. Águas Claras tem tantas pessoas para serem ganhas, não tem, irmãos? Tem muita terra para conquistar. Tem muita gente para conquistar. Tem muito coração para conquistar. Tem muita coisa em nós para ser conquistado ainda. Irmãos, não fique satisfeito com a condição em que você está, que eu estou. Amém? Não fiquem satisfeitos. Vamos continuar lutando.
continuar lutando, guerreando, como Josué fez, como Caleb fez, mesmo na sua idade, 85, mesmo na sua velhice, não deixou de lutar, e aí envolveu os jovens. Graças ao Senhor que hoje as igrejas estão envolvendo jovens, para que participem dos serviços, mas os serviços não são para serem serviços apenas para execução de coisas exteriores, não, isso é para nos treinar a guerrear, nos treinar a lutar, nos treinar a conquistar a terra dos outros irmãos, ajudar uns aos outros na oração, ajudar uns aos outros a levantar as mãos em favor uns dos outros. Será que a igreja de Águas Claras, ela pode passar a ser uma igreja de muito mais oração? Que não seja apenas uma reunião de terça-feira, Barbosa, 6 horas da manhã para orar. Talvez os irmãos não consigam vir aqui para orar 6 horas, mas esperamos que nas casas todas sejam casas de oração, casas de mãos erguidas em favor uns dos outros. Essa é a vida da igreja que Deus quer. Essa é a vida de exército que Deus quer. Este é o reino que Deus quer nos entregar, hoje como realidade, e na vinda dele como manifestação. Eu sempre sou ajudado que não poderei ganhar o futuro se hoje não luto pelo presente. O presente é para ser conquistado hoje. Eu conquisto o presente hoje, o futuro será entregue para mim. Amém? Jesus é o Senhor. Leva-me